Sejam bem-vindos ao Psicopositiva na Prática, né? Um podcast que foi criado para a disciplina de Psicologia Positiva, ministrado pela professora Ilana. Eu sou Jefferson, né? Estudante de Psicologia do 5º semestre, e juntamente com as minhas colegas, Mona Lisa, Pamela e Kailane, a gente vai falar um pouco sobre as forças de caráter e a compaixão, certo? A gente pensou, assim, de início, colocar uma pergunta norteadora, né? Então, qual foi a pergunta? Você já se sentiu mal por achar que só tem defeitos? E se eu te disser que você tem um monte de qualidades incríveis? E que usar essas qualidades pode te fazer se sentir muito melhor, né? Aí agora a Mona Lisa vai falar um pouco sobre as forças de caráter para a gente, né, começar aqui a falar sobre o tema. Isso aí, Olá, Jefferson. Mona Lisa. Olá! Então, gente, na escola, na internet, eu até em casa, muita gente só fala do que está errado com a gente, né? Isso. Mas a psicologia positiva, ela tem uma ideia diferente. Ela quer ajudar você a descobrir o que tem de bom em você, o que você faz bem, o que te motiva e o que você pode crescer usando isso. Existem 24 forças de caráter, como coragem, criatividade, amizade, curiosidade, entre outras. E sabe-se que todo mundo tem alguma dessas forças, como principais em suas características. E aí a gente pode chamar de super qualidades. Que né? cada um tem, né? Que cada um Certo. tem. Ou podemos chamar de assinatura, Sim. que é o que diferencia as pessoas. Uma das outras, E uma né? das Sim, outras, sim, exatamente. com certeza. Mona Lisa, você poderia nos dar algum exemplo, assim, de alguma força de caráter, né? Para ficar até mais interativo com o pessoal que está assistindo a gente, por favor. Posso sim. Vamos lá. A gente pode pensar em um adolescente, certo? Que se sente fracassado, que não tem amigos, que só faz jogar, que não tem namorada, né? E é da escola para casa, de casa para a escola, não se relaciona bem com os pais, e aí vai fazer psicoterapia, né? E na psicoterapia desenvolve a técnica da psicoterapia positiva, certo? Sim. E ele vai conseguir descobrir, né, qual é a sua força de caráter, Sim. né, a sua força norteadora, certo? E aí, assim, esse adolescente que estuda muito, que tira boas notas, ele tem o quê? Ele tem como maior força de caráter o amor pelo aprendizado, né? E a partir do momento que ele descobre que o amor pelo aprendizado é a sua maior força de caráter, ele usa isso como sua base. E o quê? Muda a sua autoestima e vai mudar todos os seus aspectos. E juntamente com a profissional ali que Isso. está, né, no Com a atendimento, psicóloga ou vai psicólogo, né? dar esse norte e ajudar, né, a ele Isso. a desenvolver A descobrir e depois a desenvolver essa força de caráter. né? Exatamente. Que acredito que vai ser, assim, de suma importância, né, Sim, pro desenvolvimento. com certeza. Né? Até porque quando usamos essas forças no nosso dia a dia, a gente se sente muito mais forte, mais confiante e, por consequência, até mais feliz. Né? Sim, com certeza. E usar e conhecer as nossas forças de caráter nos ajuda tanto na escola, como nas amizades, como em casa. Então, essa é a base para você conseguir ter uma vida feliz. É você conseguir entender a sua força de caráter. Sim. Pegando um pouco o gancho, pessoal, das forças de caráter que a Mona Lisa falou, a gente pode falar também agora um pouco sobre a compaixão, né? A compaixão é a resposta emocional ao sofrimento do outro, né? Que envolve a empatia, a compreensão e o desejo de ajudar, né, o outro, né? E isso vai além de ser bonzinho ou, assim, de ser bonzinho, né? Na verdade, porque existe esse mau entendimento do que Sim. é a compaixão, Exatamente. né, entre das pessoas, né? Só para se entender, Jefferson, para ficar mais claro, o que seria, me dá um exemplo real do que seria a compaixão. Para começar, é mais do que sentir pena, né? Não Certo. é sentir pena do outro, né? No sentido de você ajudar o outro genuinamente, né? Sim. Com empatia, né? Sentindo a dor do outro, né? Claro que você não vai sentir da mesma forma que o outro, mas minimamente você vai se colocar no lugar do outro, né? E a partir daquele processo de que ele está passando, você ajudar da sua forma, da sua maneira, acolhendo A gente aquela poderia dor. falar do que seria o altruísmo? Isso, né? Sim. É acolhendo, de fato, a pessoa, né?
Isso acho que é uma das maiores questões, assim, da compaixão, né? E ela é uma virtude ligada à humanidade, né? Sim. E também está dentro das forças de caráter, Isso aí. tá bom? Imagina. Agora as meninas também vão falar um pouco, a Pamela vai dar continuidade, né, Pamela? Sim. Boa noite, gente. Pamela, eu fiquei curiosa. Você sabe me informar se a psicologia positiva, ela é ou não é baseada em evidência? Bom, esse é um ponto super importante, porque a psicologia positiva, ela não é um discurso de autoajuda, não é positividade tóxica e muito menos a negação da dor. Ela é uma ciência com base em evidências. Ela busca entender o sentido da vida, mesmo quando há adversidades. Ou seja, é reconhecer o que há de bom naquela situação, mesmo quando existe o ruim. É sem fingir que o ruim não existe. A psicologia, ela tem respaldo forte em pesquisas, como, por exemplo, estudos com o uso das forças de caráter. Quais são essas forças de caráter? São a criatividade, a compaixão, a amizade, a coragem, a gratidão. Todas essas são forças de caráter. E esses estudos mostraram que quando essas forças são identificadas e aplicadas na rotina dos pacientes, mostraram grande evolução, uma melhora significativa na evolução desses pacientes, na evolução do humor, uma melhora significativa no nível da depressão desses pacientes, sabe? Eles melhoraram muito e até mais engajamento com a vida. Além disso, a prática da compaixão, especialmente a autocompaixão, tem mostrado também efeitos neurobiológicos, como a diminuição dos níveis de cortisol e a ativação de áreas cerebrais ligadas à empatia e ao vínculo social. Ou seja, é uma ciência aplicada à transformação real e emocional, com resultados eficazes e reais. Bom, Kailane, sobre o que a gente pode fazer para ajudar quem está assistindo a gente em casa. Bom, Pamela, hoje a gente falou, né, sobre as nossas forças de caráter, que são aquelas forças que nos ajudam a enfrentar a vida, e sobre como a compaixão e a autocompaixão é importante para que a gente possa fazer a diferença. Agora aqui vai um exemplo para que você aí de casa pratique durante essa semana. Você vai precisar anotar em um caderninho ou apenas refletir. Faça da forma que você achar melhor. O primeiro passo desse exercício, para que você possa melhorar a forma como você se trata, esse é um exercício de autocompaixão e é para melhorar a forma como você se trata ao longo dos dias e se trata dos momentos difíceis. O primeiro passo é você perceber quando você estiver se criticando. Qual é a voz interior? O que é que a voz interior está dizendo? Que frases você usa com você mesmo? Você se julga? Você se cobra? O primeiro passo é você observar como você fica quando está se sentindo mal. O segundo passo é você conversar com essa voz com gentileza. Como assim conversar com essa voz? Ao invés de você se xingar, ao invés de você falar, você não consegue, você não vai dar conta, você deve se acolher e falar de forma cuidadosa, com um tom calmo, com um tom acolhedor. Como, por exemplo, ao invés de você se xingar, você pode falar, deixa eu cuidar de mim, certo? E o terceiro passo é você reformular o que seu crítico interior está dizendo, tá certo? Você vai falar como se você estivesse falando com um amigo. Quando seu amigo vem te contar um problema, você vai criticar o seu amigo? Não. De outra maneira. Você vai acolher o seu amigo, você vai perguntar qual é a situação dele, você vai ajudá-lo a mudar essa situação, certo? Vai ajudar a enfrentar aquele... Isso mesmo. E o mais importante aqui é a gente começar a agir com bondade e com o tempo esse sentimento ele vai virar real e você vai mudar o relacionamento com você mesmo e até com as outras pessoas. Esse período de redes sociais, Kailane, né, que você tá, para também pegar um gancho do que você está falando, existe uma comparação muito grande, os adolescentes, não só os adolescentes, eu acho que os adultos também, né, a gente acaba se comparando muito com o outro, e quando na verdade a nossa vida é única, nós somos seres únicos, né, a gente não pode se comparar com o outro, né,
Eu acho que é muito, a gente vive muito isso hoje em dia, né? As redes sociais. E é isso, gente. A gente está terminando aqui nosso podcast. Se você gostou, né, compartilha bem muito. Viraliza, curte, Comenta. né? O nosso podcast, se você tem algum amigo, manda também para ele, para divulgar, né? Muito obrigado aí e um beijão. Tchau. Tchau.